Olá, tudo bem com você? Essa semana a gente está falando sobre cidade e é amanhã o aniversário de Hortolândia. Lembre-se disso, é feriado, tá? A gente está falando sobre cidade. Na segunda-feira eu falei para vocês que o plano de Deus era que as cidades fossem diversas, por isso ele manda a gente se espalhar e encher a terra. Ontem eu falei que apesar das diversas cidades, Deus é o dono de todas as cidades, Ele é o dono de Jerusalém. E por isso que quando a gente entra em contato com essa realidade de um Deus que é dono de tudo, Ele convida a gente a dominar-se a si mesmo. Agora eu queria falar um pouco sobre uma nova cidade. Jesus, a gente encontra no capítulo 2 do livro de Mateus, um seguinte texto falando sobre Cristo. Foi habitar numa cidade, ainda pequena, chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Eu não sei de que cidade você veio, mas eu sei que, por vezes, quando a gente pensa, fulano é lá do Nordeste, a gente já associa algumas características de quem nasce naquela região do país. Ou de quem nasce no Sudeste, ou de quem nasce no Sul, no Centro-Oeste, enfim. A gente associa a pessoa com alguma cidade e a gente pensa assim, nossa, quem nasce naquele lugar tem essa característica, não é verdade? Aqui, Jesus é o Nazareno. Qual seria a característica do Nazareno, ou de quem nasce em Nazaré? Em determinado momento alguém pergunta, poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque na verdade, essa característica, as pessoas que nascem em Nazaré, ou os nazarenos, são pessoas ruins. São pessoas que aparentemente aos olhos dos judeus não são boas. Nada de bom pode vir de lá. É curioso porque o rei do universo nasce em um lugar onde ninguém gosta. Onde as pessoas são motivo de chacota, onde, sei lá, o sotaque ou alguma característica, a roupa, eu não sei qual era o problema daquele lugar necessariamente. Mas era um lugar famoso de forma negativa. Então, Cristo vem desse lugar. Cristo, ele passa por cidades e faz milagres nessa região e as pessoas da cidade onde ele nasceu não recebem. Ele, além de vir de uma cidade simples, ele não é famoso na sua própria cidade. Ele faz muitos milagres lá, mas ninguém aceita ele. Em determinado momento, quando Jesus diz para os seus discípulos que ele vai embora, ele faz uma promessa. Esse Cristo, de uma cidade simples, sem cidade, sem uma terra, sem uma origem ou de uma origem duvidosa, agora lembra os seus discípulos. Amigos, existe um outro lugar. Existe um novo céu, uma nova terra, e ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, porque se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos reverei para mim mesmo, para que onde eu for, estejais vós também. Você deve lembrar desse texto lá em João capítulo 14. Promessa é de uma nova casa. Ele diz assim, existe um lugar para a gente voltar, existe uma ideia de uma nova cidade, de um retorno. Você foi expulso do jardim, você saiu nesse mundo afora para caminhar comigo, mas também depois que você caminhar comigo, você vai voltar. E o livro de Apocalipse traz características dessa cidade. Eu quero ler com você para a gente encerrar. Diz assim, vi novo céu e nova terra, no capítulo 21. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviado como noiva, adornada para seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Sabe qual é a cidade de Deus? É a cidade onde Ele habita, o seu santuário. A gente vai voltar para casa, e voltar para casa é voltar para Deus, voltar para Cristo. É conhecer a sua morada, o lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Eu queria relembrar você que não tem casa, que talvez não tenha uma casa própria, né? Enfim, que não tenha uma terra, um pedaço de chão, que existe uma promessa de um novo céu, uma nova terra. Um lugar sem dor, sem choro, um lugar sem saudade, um lugar onde o próprio Cristo habitará entre nós. De todas as esperanças,
Essa é a maior delas. De todas as promessas, é essa que arde em nosso coração. Se você está triste, se você está doente, se você está cansado, se o semestre está difícil, eu queria te lembrar de uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Se você veio de um lugar simples, se você veio de uma terra distante, não sei. Eu sei que a promessa de Cristo, esse Nazareno, é de que Ele está preparando uma cidade para mim e para você. Que essa seja a nossa maior esperança, que essa seja a nossa maior verdade, que essa seja a nossa maior promessa. A gente está voltando para casa. Forte abraço e a gente se encontra numa próxima.